aleluia. Vamos receber a palavra do Senhor. Assim como os teus querubins se cobrem e dizem santo, se considerando impuros, indignos, nós também nos cobrimos e chamamos sobre nós a cobertura do sangue de Jesus. E sabemos que fora desta cobertura somos imundos e reconhecemos a tua santidade, a tua pureza, a tua fidelidade, a tua lealdade. Queremos dizer nesta manhã: santo, santo, santo é o Senhor. Receba nosso louvor, nossa gratidão, e também seja misericordioso e atenta para as nossas petições. Todas elas estão dentro desta vida aqui na terra. Tão pequenas coisas, tão insignificantes, tão passageiras, tão ilusórias, Senhor. Tudo assim. Então pedimos, na tua grandeza, lembra-te da tua misericórdia e atenda aos nossos pedidos. Tudo o que queremos é finalizar dizendo obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Shalom. Vocês podem se assentar. Nós vamos ter uma leitura na Bíblia, mas ainda, antes de ler, eu quero dar algumas notas aqui hoje de manhã e colher a opinião de vocês. Nós temos feito por todos estes anos, na passagem do ano, um culto de vigília que vai até às 5 da manhã, ou às 4:30, por aí. Só que nós temos várias igrejas que estão acompanhando e que às vezes perde o sentido, porque passamos da meia-noite, depois da oração, vamos para a meditação, para a mensagem, e depois da mensagem a gente entra na ministração da ceia, lá pelas 2:30, por aí, e o povo lá fica assistindo a gente participar da ceia, todo mundo cochilando, cansado, dormindo. Isso tem sido, nesses anos, algumas igrejas tomam a decisão de encerrar ali na hora da ceia. Então, os irmãos de Londrina, de Brasília, têm me procurado para saber o que nós vamos fazer este ano. E eu pensei, como nós vamos ter 3 cultos consecutivos, terça-feira é culto normal de oração, quarta-feira é a passagem do ano e quinta-feira é dia de culto aqui. Então, seriam 3 cultos consecutivos, e eu pensei, não sei qual é a opinião de vocês, da gente ter um culto na passagem do ano, no dia. Eu tenho até dificuldade de falar em passagem do ano, porque na passagem do ano do calendário gregoriano é 31 de dezembro. A passagem do ano do calendário dos judeus, que corresponde à Bíblia, foi em 22 de setembro. E os judeus vivem nos 2 calendários, e nós precisamos aprender também a conviver com as 2 coisas. Então, eles vivem com os 2 calendários. O que eu pensei? Pensei, se no dia 31, que é a quarta-feira, a gente começar um culto, digamos, 8:30 da noite, 9 horas,
E quando for meia-noite, a gente tem a oração e a ministração da ceia e vamos encerrar. Não sei se a dificuldade é como conseguir transporte para voltar para casa. Ou se a gente faria o culto dentro do horário normal, na quarta-feira, talvez um pouquinho mais tarde, 8 horas, e antes da meia-noite a gente encerrasse, meia-noite você estaria na sua casa e se ajoelharia lá. Eu já vi uma irmã balançando a cabeça aqui que não. Não sei como a igreja é soberana, eu pensei em consultar vocês. O que acham? A gente vai até às 5 da manhã, a gente vai só até a meia-noite, ou a gente termina antes da meia-noite? 3 opiniões. O que vocês acham que é mais interessante fazer? Dado a situação que não é só nossa, é de outras igrejas que estão nos acompanhando. Então, a gente pensa, a irmã já disse ali, 5 da manhã. Quem é que é favorável ir até às 5 da manhã aqui? Olha, tem pouca gente, viu? Quem é favorável que a gente vá só até a meia-noite? Olha, a maioria. E quem é favorável que a gente comece às 7h30 e termine às 10, 10h30 aí? Olha, tem muita gente também, de forma que está tudo muito dividido. E agora? Hã? Até o quê? Então, pois é, até 10 horas, 10h30. Né? Fala, Salomão. Fala a voz da sabedoria. Salomão, olha lá. Hã? Salomão, está vendo? A voz da sabedoria está dizendo que 10 horas a gente terminar, vai ser difícil de conseguir Uber, porque as pessoas estão indo para a praia para passar o Réveillon lá. E quando for perto da meia-noite, o pessoal já está lá, né, Salomão? É assim? Mas os Uber ficam mais disponíveis. Então, é uma ideia inteligente. Muito obrigado, viu? Você acha o quê? Ixi, essa aqui partiu para coisa bem. É. Nossa tradição. Eu vou falar para vocês como o irmão Brana fazia. O irmão Brana terminava esse culto meia-noite. Ele dizia assim, terminava o culto, não, ele terminava, ele fazia toda a preparação, pregava, deixava tudo pronto. Quando era meia-noite, em ponto, ele nem, como nós fazemos aqui, nós oramos agradecendo o ano e pedindo pelo ano seguinte. Mas quando era meia-noite, ele começava a ministrar a ceia. As pessoas rompiam esse período tomando a Santa Ceia. Era assim que o irmão Brana fazia. Mas eu estou tentando, porque isso não existe uma regra, e cada um faz assim como é mais próprio, sem complicar a vida dos outros. Eu estou tentando ajudar os outros irmãos das outras igrejas e pensando também, por que a gente foi fazer culto aqui até às 5 da manhã? Porque se ia até às 2 ou até às 3, depois não tem como conseguir transporte. Naquela época nem tinha Uber, era ônibus mesmo, e não tinha ônibus rodando. Então o pessoal ia ficar no ponto de ônibus, a gente ficava até às 5, tomava o café da manhã e ia para casa. Foi assim, porque foi por esta razão que nós começamos a fazer culto até às 5 da manhã. Agora, eu não tenho dificuldade em ir até às 5 da manhã, até às 2, ou fazer um culto normal. O irmão Zé Roberto sugeriu
que na quarta-feira a gente se reunisse aqui no horário normal, 7h30, e fizesse um culto normal e marcasse a Santa Ceia para o dia 1º, que é um feriado, e todo mundo voltaria para tomar a ceia também no horário normal. São sugestões, a gente está estudando aqui o que é mais adequado, o que é melhor. E aquilo que vocês decidirem, eu estou aqui para poder cumprir. Hã? Então, seria ou não seria, sabe? É uma questão assim. A posição do irmão Zé Roberto é que voltaríamos para tomar a ceia na quinta-feira. E teríamos um culto só de celebração na quarta-feira à noite, sabe, agradecendo. O que é muito... A gente precisa de somar isto de uma maneira muito consciente. Eu disse na quarta-feira, na quinta-feira aqui, pregando, falando sobre falta de consciência, irmão Miguel. Aqui nós passamos, vamos dizer que nós vamos celebrar a passagem do ano pelo calendário gregoriano, dia 31 de dezembro, como nós estamos fazendo. Nós agimos completamente diferente do costume daqueles que o próprio Jesus disse que o culto vem dos judeus. São João 4 foi a escritura de quinta-feira à noite. Mas um judeu, ele não termina o ano dele sem trazer, eu vou falar uma coisa que eu não costumo falar, porque a gente pode pensar que eu estou pedindo dinheiro, sem trazer uma oferta daquilo que Deus fez por eles daquele ano. Nós não temos esse costume. Nós achamos que nós já demos a oferta da salva, que é, segundo Malaquias, uma oferta alçada. Mas e a oferta voluntária? Que é aquela que voluntariamente, por reconhecer que Deus fez tanto por você, você nunca trouxe. Ou entregamos os dízimos porque é dever. Nós não fizemos nada. Então, eu acho que pesa muito, nesta hora, de fazer um reconhecimento também. A gente quer sair o ano, entrar o ano, e nunca se é falado nisso, porque até a gente tem vergonha de tocar nesse assunto, porque alguém pode pensar que o pastor está pedindo dinheiro. Mas que darei eu ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? A gente gosta de saúde, de disposição, de milagres, de aberturas de porta durante um ano, e termina o ano, a gente, não, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Longe de ser a realidade da Bíblia. E Deus disse, vós me roubais. Ele disse, e a nação disse, roubamos em quê? Ele disse, nos dízimos, nas ofertas alçadas, e cita a oferta voluntária. É só ler a Bíblia. Então, a gente parece que essas coisas são obscuras para a gente. E eu fico com todo ano, sabe, assim, de alguma maneira, tímido de falar um assunto desse, e as pessoas pensarem que eu estou pedindo dinheiro. Mas esta é a realidade. De parar, de fazer um balanço, sabe, de olhar o que Deus fez por você durante o ano, abriu portas, fez milagres, fez maravilhas, ajudou. E chega no final do ano, a gente passa, parece que só batido, só diz, obrigado, Senhor. Deixa Deus falar para você, está abençoado e não fizer para você ver o que vai ser. Não recebi essa bênção, não. Então, são coisas que a gente tem que ver, repensar, rever essas coisas, como critério de vida. É por isto, é ruim dizer isto. Muita gente pode pensar que não. Mas nós fomos catequizados aqui, este país chamado Brasil, por uma linha de padres chamados franciscanos. Eles fazem um voto de pobreza e castidade. E eles ensinaram para o povo, para todos aqui nasceram nesta nação, que para ser salvo tem que ser pobre. É por isso que tem essa ideia de pobreza aqui, que já vem do catolicismo, e que se agregou à fé cristã, que é uma fé
de onde a maioria das pessoas saíram. Então, eles acham que quando se convertem e que dão o dízimo, já estão fazendo algo extraordinário. E não tem nada de extraordinário. Aquilo é só o seu dever de devolver a Deus. Não tem nada de extraordinário. Tem do que você faz. Eu sou suspeito em falar, porque eu passei minha vida, eu já disse aqui, e para quem nunca ouviu, é bom que você ouça, eu nunca fui dizimista na minha vida. Nunca fui dizimista. Por quê? Porque dízimo é 10%. Mas eu sempre dei 50%, 60%, 70%, 90%. Na época da construção desta igreja, eu dei todo o dinheiro que entrava. Na época de começar esse trabalho aqui, que foi para colocar um programa de rádio, eu não pensei como é que eu ia sobreviver. Eu somei todas as entradas e contratei um programa de rádio e dava tudo. Agora, você sabe o milagre da minha vida? Você sabe as coisas que aconteceram? Você sabe por que nós temos este templo aqui? Não é porque tínhamos gente rica, mas por milagre. Porque Deus acrescentou. Nós acabamos de fazer uma reforma lá na igreja em São Luís agora, troquei tudo. Botei azulejo dos banheiros, dos berçários, pintei a igreja, reformamos tudo. Em uma semana, todo mundo ficou assim assustado, irmão Zé Francisco, porque é milagre. Construímos púlpito, arrumamos tudo, em uma semana estava tudo pronto. Ninguém pode entender. O próprio Jean estava comentando comigo, disse, pastor, é um milagre o que aconteceu aqui, a gente parece que não vê. Mas é assim, então eu entendi que o dia que nós estávamos inaugurando esse templo, o pastor Rosco veio aqui na escola bíblica e falou sobre o milagre do dar. Ele disse, na minha igreja, a gente tinha esse mesmo conceito de não falar em dinheiro, de não tocar em dinheiro. Mas, disse, os irmãos começaram a entender esta coisa e começaram a dar. E ele disse, e quanto mais davam, mais recebiam. Porque este é um milagre. Este é uma coisa que você não pode entender. Paulo disse isto, aquele que semeia mais, colhe mais. Isto é uma verdade. E ele estava falando em relação a dinheiro de dar. Mas, tá bom, fique aí e faça da sua maneira e você não reclame. Então, eu estive na igreja do pastor Rosco, lá na África, e fiquei assustado, porque eu visitei uma empresa de um irmão, Miguel, de um africano lá, de um irmão, que ele produz vagões de trem de ferro. Os contratos são milionários. Quando eu estive lá, ele tinha fechado uns contratos daquela época de 5 milhões de dólares. E ele falou, conversando comigo, disse, e estes 5 milhões de dólares me deixa de lucro 40%. Quanto que é? 5 vezes 4, 20. 2 milhões de dólares. Ele disse, eu antecipo o meu dízimo desses 2 milhões de dólares. Não é nem que eu recebi. Então, pega 2 milhões de dólares aí, que daria hoje cerca de 10 milhões de reais, 10 milhões de reais, e tira o dízimo de 10 milhões de reais. Aí você diz, não, mas eu não vou enriquecer o pastor, então fica com o seu dinheiro, não tem problema. Só tem uma coisa, toda vez que ele faz isso, a empresa dele faz boom, e aí aparecem contratos que ele não está nem esperando. A gente quer ver milagres, mas quer esperar ver. Então, essas são coisas que, às vezes, eu fico receoso de falar, sabe? Porque você não quer tocar em assunto de dinheiro. Mas o irmão Brana disse, se você quiser, eu passo a noite toda te contando testemunhos de gente que é dizimista, que é fiel. São coisas que, assim, nós estamos numa escola, e eu tomo esta liberdade de falar para libertar pessoas. Porque, às vezes, você já não... Olha, seu carro não embalou por causa disso.
mas eu sei o quanto Deus tem cuidado de mim. Esta é a grande verdade. Mas cada um faça da sua maneira, né? Conforme propôs. Então, vamos voltar ao nosso assunto aqui, que é encerramento de ano. Eu vou para onde? Para um culto na quarta-feira só de celebração e deixo a ceia para o dia 1º. Quantos estariam aqui no culto do dia 1º para a Santa Ceia? Todo mundo? Muita gente nem levantou a mão. Ou quantos preferem que a gente dê a ceia na quarta-feira à noite? Hã? Pouca gente. Está muito confuso, está muito... Do mesmo jeito, né? O irmão está dizendo ali que era para amanhecer o dia. Eu já vinha cantando no meu carro, irmão. Eu vinha cantando no meu carro porque, mudando de um assunto para outro, como diz o outro lá, mudando de pau para cacete, mudando o assunto um pouquinho, mas eu vinha pensando, porque ontem eu celebrei um casamento numa chácara ali, sei lá, numa chácara, num lugar fora da cidade ali, que foi da Cagepa, e depois a Igreja Cidade Viva comprou e aluga. O casamento do irmão Gabriel. E é um lugar tão bonito, tão aprazível, e eu fico com vontade, viu, irmão Marinaldo, de ter um lugar daquele para a igreja, para momentos como aquele. Eu vim assim. E aí eu me lembrei do meu velho Goiás. Meu velho Goiás, aquele ambiente de roça. E aí eu vinha dentro do carro para cá agora cantando uma música antiga do Goiás. Que coisa linda é amanhecer na roça, numa palhoça feita de capim. Eita! E ouvir o som do galo cantando, do passarinho. É música que não tem nada a ver de maldade, falando da vida lá. Mas que momento, se a gente pudesse ter um lugar daquele, seria maravilhoso. E depois eu volto nesse assunto aqui. Vocês acreditam em mim? Eu vou decidir o que é melhor. Ficou muito, eu vou decidir o que é melhor e eu anuncio como é que vai ser o final do ano. Mas, então, assim, uma das coisas que eu falei no casamento ontem lá, e que precisa ser lembrado pela igreja, é que a Bíblia nunca falou em cerimônia de casamento. Não existe tal coisa na Bíblia como cerimônia de casamento. E eu fui lá ontem, e a gente atende essas circunstâncias, com todo respeito, mas a Bíblia não trata de cerimônia de casamento. E eu me lembrei, disse, olha, o primeiro casamento que a gente tem na Bíblia, relacionado, é o casamento de Abraão, mandou buscar uma noiva para Isaac. Lá não houve nenhuma festa de casamento, nenhuma celebração. Não tinha um sacerdote, não tinha nenhuma coisa específica. A Bíblia disse que começou com a ida do anjo do Senhor na frente. Este é o que deve acontecer em todo casamento. É a participação de Deus naquele assunto. O anjo do Senhor foi na frente do mensageiro do Eliezer para arranjar uma noiva para Isaac. Quando se aproxima a data, a Bíblia diz que o Isaac tinha ido ao campo orar. E ele avista a noiva e a encontra, e a Bíblia diz assim, então eles reuniram, chamaram o sacerdote para fazer uma celebração. E ele a tomou e a levou para a tenda da sua mãe e a possuiu. Assim. Agora, isso não é uma coisa feita abruptamente. Abraão sabia, Deus sabia e os pais da noiva sabiam. Não é que um rapaz resolveu pegar uma moça e levar e ir embora. Não. Tinha uma ordem. Era uma coisa feita por duas famílias conscientes e com a bênção de Deus.
Então, no segundo casamento, é o casamento de Jacó, que é filho de Isaac. Como é que foi o casamento de Jacó? Ele vai para a casa dos tios, gosta da prima, trabalha 7 anos por ela, depois na hora de levar a moça, é enganado. O pai de Isaac estava lá? A Rebeca, o Isaac estava lá? Ninguém. Mas eles resolveram fazer uma festa. Então, isto descaracteriza o que nós temos, que é uma grosseria, e eu já vi isto, gente, olha, me dê sua atenção aqui, porque isso é interessante, eu já vi esta grosseria ser feita. De pastores que tiraram isso, eu não sei de onde. Não. Se uma moça teve a infelicidade de não ser virgem, ela tem que casar com vestido amarelo, cor-de-rosa, cinza, mas não pode ser branco. Para todo mundo saber que aquela moça não era mais virgem. Isto é uma nojeira, um rebaixamento, uma humilhação para aquela moça. E uma forma de propagar um erro cometido na vida das pessoas. E a gente precisa de acabar com isso. Isso é uma coisa, não, terrível. Não, ou então você não pode casar vestida de véu e grinalda. E quem foi que diz que vestido de véu e grinalda representa casamento? Estamos longe da realidade da Bíblia. Isso tudo chama-se tradição. Foram coisas inventadas, sabe, que se tornaram parte comum da nossa história. Mas eu vejo o William Branham celebrar um casamento dentro do quartinho dele. Não morava, ele era viúvo, e foi um casal que queria se casar. A moça estava com vestido branco, de véu e grinalda, não um vestido xadrez, daquele mais de chita. De chita. E o rapaz tinha tirado o paletó de dentro de um garrafão, todo amassado. E a moça tinha gente, outra coisa, espera aí um pouquinho. E a moça tinha um penteado esplêndido, daqueles que vai lá no salão fazer nada. Ele disse que ela parecia uma cebola descascada. Pegaram o cabelo assim, amarrou, fez um rabo de galo, ficou com a testa bem grande. Essa é a narrativa do irmão Branham. Mas ele disse, pega a mensagem, escolhendo uma noiva, ele disse, e eu olhei dali, tinha a casa do rico, que eu tinha casado, que eu passei uma semana, sabe, com o cerimonial, dizendo, é assim, o passo é assim, o próximo é assim, aquela coisa toda meticulosa. Aquele casalzinho, da moça do vestido de chita, foram viver felizes. O casal todo engomado, ele conta isto. E o casal todo meticuloso, toda uma cerimônia. Quando ele foi visitar o casal, estavam um no canto da sala, o outro no canto, discutindo e brigando. E ele visitou o casalzinho pobre, simples. A moça estava sentada no colo do rapaz, o dinheiro do salário dele, que era bem pequenininho, em cima da mesa, e ele dizendo, isso aqui é para isso aqui é para a feira, isso aqui é para não sei o quê, isso aqui é da luz, e começando a pagar as contas. E o homem, todo contrariado, dizendo, eu queria tanto que sobrasse, porque eu passei ali, vi um vestido ali numa loja, eu queria tanto comprar esse vestido para você. E ela passou a mão assim no rosto do camarada, ou na cabeça dele, falou, não precisa, eu já tenho outro. Não está fazendo falta esse vestido, fique tranquilo. Ele disse, eu encontrei que eles realmente se casaram. Casamento é junção de mente, é mente parecida. Casamento não é vestido, sabe, não é roupa, não é festa. Casamento são mentes que pensam iguais, que têm o mesmo objetivo, o mesmo ideal, e que fazem tudo um para agradar o outro. Fora disso, pode dizer que você é casado. Pode dizer que você é casado.
Como é que eu sou casado e vivo discutindo, vivo brigando, puxando para lá e puxando para cá? Vocês não sabem o que é um ambiente desse para se viver. E muita gente, desculpem, estão juntos suportando uma carga porque não querem romper com a sociedade, mas lá dentro estão rompidos. Só a aparência, aquilo nunca foi casamento. Chama-se de casamento suportável. Você está suportando levar aquilo porque você assumiu. Ninguém aguenta, gente. Ninguém aguenta lelé, conversa mole. Não, isso não constrói amor, não constrói respeito, não constrói fidelidade, não. Isto cada dia rompe por dentro e você fica mais distante. Então, quando um rapaz e uma moça se aproximam, vê se a mentalidade vai combinar, se a conversa te agrada, porque senão fique longe disso, que você vai arranjar uma sarna para coçar para o resto da vida. Simplesmente para manter para os filhos, para os parentes, para a igreja, para a sociedade, que vocês estão casados. Mas, na verdade, isso nunca foi casamento. E por aproveitar, por falar em casamento, eu quero dar uma nota a respeito de um casal que tomaram uma decisão própria esta semana, própria porque eu disse deles, e é como deles, eu quero ficar bem longe da decisão deles. Assim como fico de cada moço, de cada moça que se aproxima de mim e diz: pastor, eu estou gostando daquela menina, o que o senhor acha? Eu disse: quem vai casar com ela é você, não sou eu, não. Quem deve achar é você. Você que deve buscar qualidades, você que deve buscar os pontos positivos e negativos. Levante a mão aqui, qual é a moça e qual é o rapaz que casou aqui porque eu influenciei você. E diz: casa mesmo, porque é boa e porque é bom. Eu nunca disse isso, eu disse: vá orar, analise, pergunte se vai dar certo, olha para dentro de você. Porque quem vai viver é você. Diz: não, mas Diego é gente boa. Mas quem sabe se ele é gente boa é a mulher dele. É como ele trata ela e como ela trata ele. Eu vou dizer que é gente boa? Não, ele é um bom rapaz, trabalhador, direito, crente, tudo bem. Isso são as informações que eu dou. E quando também não é, eu falo também. Ele disse: agora, todavia, é com você. Quem sabe você vai converter ele. É como a história daquela moça que chegou para o pastor e disse: encontrei um rapaz, olha, estou gostando dele, ele é gente boa, é trabalhador, é honesto, é responsável, só tem um defeitozinho. E o pastor perguntou: qual é o defeito? Ele bate na mãe dele. O defeitozinho dele é só que ele bate na mãe dele. Aí ele pergunta: o que o senhor acha? Ele disse: eu acho que você deve casar depressa, que você vai tirar a mãe dele, deixar de apanhar e vai apanhar você. Você vai fazer uma obra de graça, de misericórdia. Então é problema seu. Até porque qualquer pessoa que está aqui é assim: pega uma moça que está interessada com um rapaz e vice-versa. Se você falar para ela e dizer: o caba não presta, não é trabalhador, não é responsável, quando você terminar de falar, ela vai falar para ele: minha mãe e meu pai falou que você não vale nada, mas eu gosto de você. A beleza é que o papai e a mamãe é que se queima, e o pastor também queima, e todo mundo fica queimado. Então, deixa eu voltar ao assunto. É que nós tivemos um caso aqui, esse ano, de uma irmã que ficou viúva.
e de um irmão que largou a mulher. Agora, isso é histórico, sabe? A irmã ficou viúva, aí casou novamente com um rapaz, eu digo rapaz porque é solteiro, mas é um senhor, cabeça já branca, maduro. E ela veio conversar comigo. O camarada era uma beleza, gente. Nunca teve coragem de dar um prego numa barra de sabão. Primeiro, o histórico, irmão Zé Roberto. O histórico. Eu fui buscar, pedi para o meu filho olhar. Me veja aí, aonde está anotado os dízimos, quantas vezes esse moço foi dizimista? Nenhuma. Mas não tem nenhum dízimo desse moço aqui. Ora, prova que ele não trabalhava. A irmã ficou com uma aposentadoriazinha, e ela veio conversar comigo no escritório, bem vestidazinha. Eu disse, a senhora está bem vestida, bonitinha, com a vida tranquila. Agora, a senhora quer pegar o seu dinheiro para tratar de um homem? A senhora pode fazê-lo, mas daqui um pouquinho a senhora não vai ter essa roupinha para vestir. E vai vir aqui reclamar do camarada. E eu vou dizer para a senhora que a senhora sabia, e eu avisei. Não, mas é assim, e eu passo um zíper na boca. Mas eu orei e Deus me mostrou que é ele. Se Deus mostrou, quem é César? Sumiu. Foi para o buraco do lixo. Acabou a história. Eu disse, a senhora faça. Deus não mostrou? Então faça. Agora, não diga que eu não avisei. Mas não deu nada, não deu um ano, não. Sabe, o amor acabou. E foi para o cartório, divorciou e depois botou nas redes sociais, assim, ó, com um papel na mão aqui. Eita, estou livre. E o pastor está assistindo tudo. Mas não demorou muito tempo, apareceu um que largou a mulher, que também tinha histórico, não era a primeira vez que largava da mulher. Eu quero falar para vocês, mas eu quero falar para vocês, assim, ei, você não é linguarudo, fofoqueiro, fuxiqueiro, que vai sair daqui conversando com isso, não. Eu estou contando para você o que é trabalhar com gente, e estar aqui como pastor. Muito bem, camarada se engraçou com a irmã, e a irmã se engraçou com ele. E eu vim nesta plataforma e disse, eu não vou fazer casamento de gente divorciada, que tem consciência, casou errado, porque quis casar, porque eu adverti. E falei publicamente, depois da escola, o rapaz foi lá, o senhor, o irmão, foi lá falar comigo no escritório, e eu falei para ele, olhando na cara dele, que eu não faria, que aquilo estava errado. E eu tenho que escutar, porque eu tenho duas orelhas aqui, ó, infelizmente, ou felizmente, porque eu tenho, né? E o camarada ainda tem a grandeza de dizer para mim, não, eu estou casando com ela, pastor, essa irmã não é nem por sexo, não. Então é por quê? O camarada que vai casar com uma mulher que não é por sexo, ele quer fazer o quê? Essas conversas mole que me chegam aqui no escritório. E eu fico olhando para a cara de gente que, meu Deus do céu, dá vontade de dizer umas verdades bem grandes. Passou o tempo. Igreja vem quando quer, o dia que quer, como quer. Ceia não vale mais nada. Aí, essa semana, eu recebi a fotografia do casamento de Véu e Grinalda. Bonito. Problema dela, dele. Recebi o casamento, casou.
Eu até ainda fico meio indignado, porque aparecem irmãos nossos para poder mandar comentários no casamento, sabe? Muitas felicidades. Fica calado. Deus abençoe. Por que você não fica calado? Vê se eu apareci lá para dar felicidades e Deus abençoe. Mas não tem liderança, não tem pastor, não. Faz porque acha que, não, eu tenho que ser bonzinho. Me desculpem. Tudo bem. Não tomou a decisão de casar. Quando foi ontem, eu recebi o WhatsApp do rapaz, me pedindo que queria que eu trouxesse aqui na igreja para fazer a cerimônia dele e abençoar o casamento dele. Eu disse, eu não avisei para você que eu não faria? Aí ele me mandou outro, dizendo assim, muito, não, eu ainda considero, o senhor sempre foi, sempre vai ser meu pastor. Ótimo, só que meus conselhos não valem, mas eu sou pastor dele. Ok, conversa mole para boi dormir. Passou um pouco, a irmã mandou outros, mais 4. Dizer, não, mas o senhor falou que se nós fôssemos no cartório, o senhor faria. Eu disse, eu? Pega a fita aí, se quiser, eu puxo aqui, mando tudo pegar aqui e botar para vocês verem que eu disse que eu não faria. Não, mas o senhor disse que faria. Eu disse, irmã, faça favor, não venha botar palavras na minha boca, porque eu nunca falei isso. Aí passou um pouco, o outro dia ela mandou outro, hoje de manhã ou ontem à noite, disse, então quer dizer que eu não vou tomar a ceia? Mas faz muito tempo que não toma a ceia, agora quem está interessado em tomar a ceia? E eu tenho que comer isto calado. Então eu quero falar para vocês, as portas desta igreja vão estar abertas. Se eles entrarem aqui, como você e como todos os nossos visitantes são bem-vindos, ou não? Se vierem para a mesa, não é porque eu autorizei eles vir, porque eu não autorizei casar. Se eles quiserem vir tomar a ceia, preste bem atenção para você não fazer julgamento. Jesus deu ceia para Judas. E não impediu Judas de tomar ceia. E eu não vou impedir ninguém de tomar ceia, não. A responsabilidade é totalmente deles. Eu lavo as minhas mãos e estou longe disso. Portanto, eu peço para você, aqui, não fazer julgamento também. Se você tem que tratar bem, trate bem. Eu vou tratar bem. Se vier, eu trato bem. Eu cumprimento, falo, normalmente. Recebo, mas tem uma coisa, não venha me enrolar e me colocar aonde eu não entrei. E eu estou falando isto porque ninguém está obrigado a casar de véu e grinalda, e nem de vir pedir até que eu ore pelo seu casamento, porque se você acreditar, eu vou falar o que disse o profeta William Branham. Ele diz, quem te casa não é um juiz, não é um pastor e nem é um padre, é seu coração. Quando você compromete-se com aquela pessoa em ser fiel e viver fiel, ali os dois, então por que vocês não dobram o altar? O irmão Branham até disse que tinha um casal que ele encontrou, que fazia 23 anos de casado, eles estavam dentro da igreja, não tinha pastor, mas eles estavam dentro da igreja de mãos dadas, na frente do altar, orando e renovando o voto deles, eles faziam aquilo cada ano. E eles casaram. Agora, é louvável que você venha legitimamente com a sua noiva aqui no altar, seja vestido de véu e grinalda ou não, e que venha fazer com que toda a igreja saiba da decisão que você tomou. E que todos nós oremos por você, mas isso são coisas legítimas.
Mas é gente que faz as coisas da sua maneira, escondido, depois, escondido não, porque hoje a internet bota tudo para fora, publica. Só que faz da sua maneira e depois, não, eu quero que a igreja ore. Não, a igreja não teve parte nisso, eu não tenho parte nisso, vocês... Tem alguém aí que foi consultado aí, por esse casal, que eles deveriam casar ou não? Tem alguém aí? Se você der palpite para eles, você vai lá e abençoa o casamento deles. Precisamos ser claros, transparentes dessas coisas. Porque por causa deste assunto aqui, eu fui para a internet e prepararam até jogo, sabe? Armaram aí. Eu estou falando porque eu tenho o vídeo de um velho pastor, combinando com outro pastor, para montar um estudo, porque eu falei aqui sobre casamento que contrariou a mente deles. Não, o que eu estou falando aqui, eu sustento qualquer lugar. E vou dizer abertamente para que ninguém compreenda mal. Faça tudo para viver com a pessoa que você escolheu viver. Faça das tripas o coração. Sofra as consequências. E saiba que você não pode consertar um erro com outro erro. Então, separa, você deixa filhos serem criados sem assistência paterna ou materna, você vai deixá-los, abandoná-los por causa de uma decisão que não é deles, é tua. Não pediram para nascer, sabe? Você agora botou no mundo, sabe? Coma teu angu. Aguente firme as consequências agora para criá-los. Porque são teus filhos e não pediram para você se juntar e para nascer. Então agora segure as pontas. Não estou mandando ninguém se separar, mas saiba disto. Saiba disto. Aquilo foi realmente um casamento? Eu diria para você, se fosse casamento, vocês estavam se amando e se respeitando e cada dia mais junto um do outro. Cada dia mais coeso. Porque casou. Mas puxando para lá e puxando para cá, nunca foi casamento. Então aprendam que o William Branham disse, esse tipo de acontecimento, que a gente chama aqui de casamento, que não é casamento, é acasalamento, é junção de corpos, só vai ser consertado no milênio. Se você for consertar aqui, você faz um mal pior. E aí é onde você entra, que muitas pessoas têm feito. E aqui no Brasil chegou muito tarde, nos Estados Unidos era muito mais cedo, que o camarada casa aqui e divorcia ali. E por que divorciou? Não, eu divorciei porque o camarada tem chulé. Porque quando ele dorme, ele tem um bafo de onça. Porque o sovaco dele fede. Mas tem desodorante. Não precisa disso, tem remédio para mim, para deixar de... Não, é porque esse é o hábito. Assim, sabe? A minha experiência não deu, eu vou aventurar outra. São aventureiros. Não são responsáveis. E eu vou aproveitar, não era meu assunto aqui, sabe, desta manhã, era apenas uma nota, mas assim, escute bem o que eu vou dizer, casamento, se juntar ou pegar uma moça, um rapaz, para se viver junto, precisa ter responsabilidade. Se você é moleque ou moleca, irresponsável, que não tem, e não pode segurar a barra, não invente. É só isso. Não tem outra coisa, não. Então, escolha, ore, pense, vê se dá certo, converse, não avance sinal, não, para você
amanhã ou depois, então, ter uma consciência tranquila. Mas William Branham, profeta de Deus, disse: escute bem o que eu vou lhe dizer. Se você orar para mudar, para comprar um carro, para uma casa, ou qualquer outro assunto da sua vida, ele diz, é seu dever orar. Mas quando você pensa neste assunto de casamento, ele disse, o tanto que você orar ainda é pouco. Pode orar, pode orar, pode orar, pode orar, pode orar. Eu vou dizer que você ainda orou pouco, porque o assunto é muito mais sério do que você pensa. E, para dar certo, vamos precisar da presença do anjo do Senhor naquele assunto. Senão, as coisas não funcionam. Esta é a minha nota sobre casamento. Por favor, se você sabe me respeitar como pastor, não saia comentando este assunto e não trate mal este casal. Se você sabe o que é amar ao próximo como a si mesmo, pense em você nesta condição. Você gostaria que alguém tivesse comentando sobre a sua decisão? Se você não pode, como disse William Branham, e não tem solução para aquele problema, por que você está metido nesse assunto? Puxe o zíper na sua boca e não comente isto. Muito pelo contrário, no fundo do seu coração, deseje que eles sejam felizes, que eles sejam abençoados, não como apoio ao que fizeram, mas que a bondade e a graça de Deus possa alcançá-los. Estou claro? Veja que eu não estou aqui, difamando ninguém, não. Eu estou apenas dizendo a você a realidade dos fatos. E como é que a gente é julgado nessas coisas? Como é que o pastor fica nessa situação? Avisa, fala, mas não entra. Mas por falar nisso, esse casal de irmãos aqui que se casaram essa semana, fica em pé, por favor. Semana passada, obrigado. Ela não veio de véu e grinalda, mas do jeito que estão, foram ali no escritório, pediram uma oração, e eu orei por eles. Estou apresentando eles para vocês. Deus abençoe vocês. É a vida. Tem suas histórias. Agora vamos ficar em pé. Eu tenho 3 minutos para pregar. Achou muito ou pouco, Francisco? Hã? Não, eu tenho até 11h30 para ir normal, não é isso? São 3 para as 11. Então, eu tenho 33, idade de Cristo. Vamos ler no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 2. Nós vamos ter o culto da passagem do ano normal. Nós vamos começar às 10 da noite e vamos até a hora que der, 4 ou 5 da manhã. Com uma condição: as igrejas de Brasília e as igrejas irmãs em outros lugares, Londrina e outros lugares que estarão acompanhando, quando terminarmos a oração de gratidão por tudo que Deus fez nesse período que passou e pelo que Ele vai fazer na frente, a gente dispensa eles, libera eles e fica aqui com a palavra e com a ceia. Combinado assim? É a decisão que eu tenho. É o que nós fazemos todos os anos. Até onde nós vamos, não sei. Se for até as 3 ou até as 4, aí a gente faz aquele tradicional café da manhã aqui. Mas lembre-se disso, olha, isto não é uma obrigação.
Nem todas as igrejas fazem assim. Esta é uma condição nossa aqui. Tá bom? Eu posso contar com o seu apoio? Deixa eu ver sua mão levantada aqui. Aqueles que vão estar aqui, que estão juntos nesta decisão. Amém. Glória a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 1. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias, fazer o quê? Parece que é tirar de um nível mais baixo para botar num nível mais alto. Será que tem alguém querendo ser elevado? O arrebatamento é isto, é uma elevação, tirar a gente desta condição para outra, não é? Elevar a Elias num redemoinho ao céu. Elias partiu de Gigal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse também: eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Aonde? Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse também: eu bem o sei, calai-vos. E disse Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam de frente deles, de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou, e feriu as águas, as quais dividiram-se para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado ao outro, e Eliseu passou.
E vendo os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e prostraram-se diante dele em terra. Pai, esta é a porção da tua palavra. E eu oro que não haja aqui, Senhor, nenhuma pessoa neste ambiente que não seja abençoada. Que algo sobrenatural aconteça na vida de todos aqueles que creem e que querem e que precisam de uma intervenção sobrenatural do Senhor. No nome de Jesus eu oro. Amém. Assentai-vos. Eu vinha de casa, lá na minha casa, eu peguei no meu quarto, hoje de manhã, a hora que levantei, esta mensagem do irmão Brana, o cego Bartimeu. E é tão incrível. Você leu esta mensagem, Zé Roberto? Não, né? Foi lançada, foi entregue agora. Vou te dar de presente para você ler. Você leu? Não. Gente, quem é que leu esta mensagem, o cego Bartimeu? Foi entregue essa semana aí. Alguns irmãos já leram. É uma mensagem tão simples, mas tão simples, que parece assim, historinha do papai falando com crianças. Por favor, pegue e leia. É uma historinha, o irmão Brana vai contar os fatos que tomaram lugar na vida do Bartimeu, e ele caminha até chegar na cidade de Jericó, onde vivia o cego Bartimeu. Muito simples, mas muito simples da simples, sabe? Simples da simples. Não sei nem qual é a data que foi pregada, mas muito simples. Aí na primeira página você tem do lado de dentro. (30 de março de 60, não foi, ele começou a pregar e gravar em 47. 60 já era uma mensagem bem adiantada, ele vai até 65 e é tomado. Mas aqui 60, ele conta, parece assim que ele estava conversando numa escolinha de crianças, relatando estes fatos, bem simples, sabe, irmão César, mas simples do simples mesmo. E a coisa que chama a atenção é como a Bíblia coloca as coisas no lugar. E eu já estive em Jericó algumas vezes, o irmão Zé Genuíno já esteve, Janete, quem mais aqui já esteve lá? Irmão Francisco, irmã Adriana, mais alguém que eu me lembre? Irmão Giva está ali, já fomos várias vezes a Jericó. É um lugar quente, e é um lugar que está aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar. É tão quente que até impressiona. E é considerado uma das cidades mais antigas. Mas nesta cidade aconteceram episódios marcantes, como, por exemplo, o último lugar que Elias esteve antes de ser elevado num redemoinho, foi Jericó. Dali ele caminha, porque Jericó é a cidade que está mais próxima do Jordão. Mais próxima. Então a gente tem, na saída de Israel do Egito, para chegar à terra de Canaã, as coisas que aconteceram primeiro, aconteceram no Jordão, para onde nós temos o milagre da trasladação de Elias. E lá no Jordão, nós temos algumas coisas que marcaram a história do Jordão. A gente tem, na história do Jordão, os mergulhos que o grande general Naamã deu nas águas. E não foram pelas águas do Jordão que fora curado, mas pela obediência à voz de um profeta. Amém?
Uma mensagem. Irmão Francisco, até eu mandei um vídeo para ele essa semana, do pastor Jacques Bonuia, e o irmão Francisco me ligou de volta, dizendo, mas incrível, né? Porque o pastor Jacques já pregou aqui, pregou em Natal, pregou em Brasília, e ele tem uma igreja hoje de mais de 12 mil pessoas. Mais de 12 mil pessoas. E é amigo do Dier, né, Dier? Você viu aquele vídeo dele que ele mandou? Ele me ligou essa semana, eu estava voltando de Recife, sexta-feira, e eu não falo francês, e ele fala muito pouco português. E eu disse para ele disse, não falo português, você não fala francês. Eu disse, um pouquinho só de inglês. Mas ficou conversando assim, tudo bem, pastor César? Eu disse, tudo bem. A igreja, tudo bem? Tudo bem. Diga para a igreja que eu mandei uma saudação para ela. Amém. A conversa se resumiu nisso, família, igreja e saudação para vocês. Eu retribuí e desliguei, quando terminei ele me mandou um vídeo. E o vídeo era de uma campanha evangelística dele, lá na África. E ele, dentro de um barco, indo em direção àquelas pequenas comunidades lá do interior, e o barco dele, um barco mais equipado, porque era uma viagem que ele estava fazendo, e o dos irmãos eram aquelas canoinhas bem simples. Aí aqueles irmãos daqueles lugares saíam em multidão, assim, em blocos, para recebê-lo. Para recebê-lo. E aquela felicidade, cantando. Os africanos são muito animados. O irmão Diego é o mais parado que eu conheço. Para botar o Diego para dançar, tem que ser uma coisa bem pesada, porque senão ele vai fazer... Tudo bem? Está tudo bem comigo? Fizeram até uma figurinha do Dier. O pessoal é mau, viu? Do Dier com a mão no queixo, assim, ó. Daqui um pouco fazia assim. Você já viu aquela? Já viu? O pessoal é mau. É mau ou não é o pessoal? O pessoal fala demais, não fala? Fala ou não fala? A cara dele. Mas é assim, é brincadeira. Mas, assim, então aquele pessoal naquela animação, naquele cântico animado para receber o irmão Jacques Bonuia. E quando o irmão Jacques desce do barco dele, irmão Reginildo, que está ali, pensou que estava escondido, o irmão Santiago está lá atrás também, eu estou vendo todo mundo. Houve o tempo que eu chegava aqui, quando tirava o óculos, ficava cego, só enxergava o vulto das pessoas. Hoje eu estou vendo. Pegaram panos, lençóis, e fizeram um corredor enorme com aqueles lençóis, e o povo tudo com um pedaço de mato, com palmeiras, folhas, sabe? Cantando exatamente como fizeram quando Cristo ia entrando em Jerusalém. E ovacionando. Não, espera aí um pouquinho. Ei, eu não vou fazer isso com o senhor, não. Não estou pedindo para ninguém fazer. Mas isto é uma forma de respeito, de reverência. Fizeram com Jesus. Fizeram com Paulo na entrada de Roma. E ali estavam, fizeram com o irmão, como é que chama seu pastor lá? Baruti. Vi com o pastor Baruti também. E o irmão Francisco viu. Então, botaram aquele monte de lençol. Sabe o que eles faziam? Pegavam criancinhas recém-nascidas e colocavam naquele lençol. Sabe para quê? Para que o pastor pegasse naquela criança e abençoasse a vida dela. De respeito. Sabe? Um irmão chegou aqui e disse, tem alguém aqui que chama César? Só tem aquele que já está... Nós somos por causa da mesma idade. Mas disse, mas devia ter alguém aqui, por honra ao seu pastor, que tivesse o mesmo nome dele. Mas não, eu nunca pedi isso para ninguém. Você lembra que o pastor pregou aqui? Perguntou, não, porque senão vão dizer, não, estão ovacionando César. Não precisa me ovacionar. Bota um nome bem esquisito do seu filho por aí. Mas não precisa botar o meu. Mas tudo bem,
Eu aconselho a botar nome da Bíblia, não é? É só não botar Acabe, nem Jezabel, nem Judas. Não, Judas não tem um irmão de Jesus que se chama Judas. Mas assim, você sabe o que é? Quer dizer, eu não estou pedindo isso, eu estou dizendo para vocês o que é respeito, o que as pessoas consideram aquele sacerdote. Sabe assim, olha, eu agradeço a consideração de todos vocês. Mas assim, isso até impressionou o irmão Francisco. Porque quando eu fui na África, as pessoas não queriam que eu carregasse a minha pasta. Vinha irmãos para pegar, não, mas eu tenho mão. Não, mas tem outros que acham que a felicidade deles é criticar do pastor. É que eles vão ser bem-sucedidos em fazê-lo. Não, quer queira, quer não queira, o seu pastor é o anjo da igreja. Ainda que muitos não me tenham como isso. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse assim: e vós não me recebestes naquilo que era uma tentação na minha carne, com fraquezas, mas me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo mesmo. Gálatas 4,14. Você receberia um homem como o próprio Jesus Cristo, porque Jesus disse: aquilo que fizerem a você, estão fazendo a mim. Ai de mim se eu não honrar esse compromisso. Ouça o seu amém? Então, deixa eu voltar aqui. Nós estamos caminhando para o Jordão e vimos, sabe, a obediência à palavra do profeta e a cura instantânea que cantou a irmã Adriana sobre o milagre. Como é que foi o hino que a senhora cantou aí? Um milagre eu sou. E eu estava com isso no coração para pregar, e eu não sei quantos aqui estão precisando de um milagre. Então acompanhe a mensagem. E o milagre nasceu na obediência. Amém? A próxima narrativa, ou a narração que nós temos sobre o Jordão, é o fato de Josué vir com uma multidão atrás, e Deus mandou ele atravessar o Jordão, precisava de ver o Jordão se abrir. O irmão Brana narra, e a Bíblia narra, que as águas estavam transbordando de um lado a outro, e ele fez aquilo amontoar e parar, para que eles pudessem passar no Jordão e caminhar rumo à primeira cidade, que era Jericó. É por isso que eu estou fazendo esse trajeto. Vira Jericó. E quando eles chegaram em Jericó, eles precisavam de uma intervenção, porque eles não eram capazes de transpor os muros daquela cidade, que eram imensos. Diz os historiadores que cabiam de largura 2 carros, 2 carruagens que passavam em sentido contrário. É como se fosse uma pista de mãos duplas. Mão dupla, passavam para lá e para cá. E eles eram um exércitozinho fraco. Era um povo que saiu do Egito, não tinha armas de guerra. Não tinha como combater, mas eles tinham uma palavra, a palavra do Senhor. E eles, então, cumpriram exatamente aquilo, porque isso é interessante, você entender a confiança que o povo tem que ter num líder. Escuta, o povo ouviu Deus falar para Josué que era para dar volta na cidade 6 dias. Então a palavra de um líder tem que ser crida. Precisa-se ter credibilidade. Não ouviram, mas aquilo que o líder disseram, vamos fazer, não tinha gente querendo fazer diferente. Era seguir a liderança. E ou você segue, ou você não vai ver. Então eu estou aqui nesta manhã dizendo, vamos seguir uma liderança. Eu estou de pé aqui profetizando milagres. Não sei se você entendeu. Alguém disse que precisava de um milagre, mas se você não fizer, você não vai ver. E o povo seguiu.
6 dias deram voltas calados, 7 dias deram 7 voltas e gritaram na hora de gritar. E às vezes eu falo, vamos dar um grito aqui, mas ninguém tem coragem de gritar. Dê um grito mais forte aí, de um aleluia, bem forte aí que você pode. Aleluia! É a mais alta forma de adoração a Deus. Eu vi gente que ficou com a boca fechada. Está fora do milagre, viu, Joel? Santinho, viu, Júnior? Não, é verdade. Porque eu estou acabando de dizer que as coisas acontecem de maneira simples, é para gritar e gritar. Aleluia! É para gritar e gritar, gente. Não é para ficar com a boca fechada, não, é. Tem alguma coisa errada em você dizer aleluia? Glória a Deus. Então os muros deveriam cair quando o povo gritasse. Eu estou dizendo para você, presta atenção. Então o milagre aconteceria quando o povo obedecesse. Obedecer o quê? Obedecer o quê? Um grito. Sabe o que muda a situação? É isto. São pequenos detalhes que fazem as grandes diferenças. Era só um grito, gente. Não, mas eu já rodeei, mas não gritou. Não, eu estou obedecendo, faça aquilo que está sendo dito para fazer. Eu não estou aqui fazendo você gritar à toa. Quando você abre a sua boca para dar um aleluia, você está dando a maior exaltação que existe a Deus. Não é a mim, é a Deus. Aleluia! Mas é decisão sua. E aí as muralhas caíram de Jericó. Esta é a primeira dos milagres que nós temos na Bíblia para acontecer em Jericó. Mas eles entraram e possuíram. E Elias foi tomado, não foi? Foi? Mas as terras de Jericó não prestavam. O que adianta viver num lugar infrutífero? Tem alguém querendo ter vida infrutífera? Nem água para beber tinha que prestasse. Então chegou Eliseu e os filhos dos profetas reuniram-se com ele e disseram, olha, esse lugar é bom. Eu, particularmente, não queria morar lá não, porque é muito quente. Muito quente. Assim, 50 graus é brincadeira. Tem alguém que quer morar lá? Vou pagar a sua passagem, sua mudança para lá. Eu mesmo não queria. Mas o povo estava acostumado ali, disse, olha, a terra aqui é boa, o lugar é bom, mas a água não presta. E a terra é infrutífera, não está produzindo. Olha só a simplicidade, milagres acontecem. Milagres não são mágicas. Milagre é uma coisa simples, quando você não espera, brotou e aconteceu. Talvez você levantou hoje e não estava esperando, mas Deus vem aqui dizer, você vai ver um milagre. É isto. De maneira simples, assim que sai sem que você perceba. Aí disseram para Eliseu, olha, essa terra e esta água não está boa. O que Eliseu faz? Pegou um punhado de sal, foi na nascente do rio e jogou o sal. Isso é a mesma coisa. Agora não vai fazer disto uma macumba não, viu? Não, eu tenho que ser bem claro com vocês, porque teve um irmão que a vida dele estava meio complicada, ele chegou, pastor, estou precisando tomar um banho de sal grosso. Eu disse, você aprendeu isso aonde? Lá no Espiritismo. Não precisa disso não, precisa só de crer. Só de seguir as instruções. Aí ele jogou na água o sal, e o sal transformou a água em água boa. Nós fizemos um culto lá agora, na beira dessa água correndo, lá em Jericó. Agora, nessa última viagem, desse ano ainda. E lembrei deste fato lá.
E a próxima coisa é que ele jogou o sal na água e a terra também se tornou frutífera. Eu vim aqui dizer que o milagre vai derrubar as muralhas. Qualquer muralha que tiver na sua frente, com este grito de fé, de louvor que você estava dando, e dizendo que Deus é maior do que qualquer dificuldade, qualquer problema, vai cair, vai cair. Mas não é apenas o muro por terra, é a terra agora, o lugar que você vive se tornar frutífero, se tornar agradável. É a água que você bebe agora ser dócil, agradável. Vocês estão me entendendo? Mas isto não aconteceu porque alguém fez mágica, não, porque alguém obedeceu. Glória a Deus. A ação de um profeta foi jogar sal. E eu vou jogar aqui uma coisa para temperar a sua vida, para dar gosto. Porque sal não foi feito para salgar, foi para dar tempero, dar gosto. Tem gente querendo ter uma vida temperada, agradável aí. É bom comer sem sal, é bom uma comidinha temperada. Mas não é bom também comida salgada. Sal tem que ser na medida certa. Eu quero dizer que Deus quer te dar uma vida na medida certa. Que você tenha prazer em viver. Esta é a proposta. Pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. E os anos se passaram, não é? E Josué atravessou o Jordão rumo a Jericó, viu as muralhas cair. Mas ele tem uma visão extraordinária chegando em Jericó. Ele vê um homem com uma espada na mão. E ele olha para aquele homem e disse: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Eu gosto de ver gente que tem coragem. Sabe, precisa ter coragem até para receber as coisas de Deus. Você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? E a resposta foi: ei, eu sou capitão do exército do Senhor. Aleluia! Josué se curvou, sabia que ele estava diante do anjo do Senhor, do próprio Deus, e que algo extraordinário ia acontecer, que dali para frente ninguém seria capaz de derrotá-lo. Deixa Deus arrancar a espada e lutar a batalha para você, por você, para você ver. E as coisas vão tomar rumo na sua vida. Falei para alguém aí? E as coisas vão tomar rumo na sua vida. Simplesmente as coisas mudaram. Glória a Deus. Eu disse simplesmente. Simplesmente. A partir daquele dia, simplesmente. A partir de hoje, simplesmente. A partir daquele momento que você crê, ei, as muralhas vão cair, o lugar que você vai viver será agradável e Deus estará lutando por você as suas batalhas. Alguém aí para dar um glória a Deus aí? Glória a Deus! Aleluia! Mas aí vem um outro episódio. E o irmão Brana, nesta mensagem, o cego Bartimeu disse assim: era uma manhã, escute bem, e havia um homem cego, havia nascido cego, e ele dormiu até mais tarde naquele dia. Ele acordou fora do horário habitual, porque lá é muito quente. Precisava de levantar cedo, porque eu já fui lá muitas vezes. Quando você passa 11 horas, Jane,
você não encontra uma pessoa na cidade. É uma cidade deserta, gente, porque o povo se esconde tudo por causa do calor. Ninguém vai para a rua, ninguém compra, ninguém... fecha tudo. Tinha que levantar cedo. E foi uma manhã em que o Bartimeu acordou tarde. E quando ele abriu os olhos, ele pensou: minha despensa está vazia. Eu não tenho nada. Leia esta mensagem. Eu precisava ter acordado cedo para ir buscar alguma coisa, pedir uma esmola, para trazer alguma coisa para comer. Estava naquela condição. Então ele levanta apavorado, porque a hora está já. E ele disse que, o irmão Branham disse que ele chegou perto de uma muralha, e o sol já tinha nascido, já tinha adiantado, não tinha sombra para ele esconder do calor do sol. Mas aí vinha um homem, e ele parou e disse: eu estou escutando um barulho de uma multidão de gente que está vindo aí. Disse assim: será que é algum rico que está vindo aí? Vai ser minha oportunidade de pedir, quem sabe eu ganho. E aí, o irmão Branham disse, e ali a 18 metros de onde ele estava, ele não sabia que aquele anjo que apareceu para Josué estava vestido agora numa carne chamada Jesus, o Senhor. O anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, estava ali em pessoa. Não era agora na figura de um grande guerreiro, mas de alguém que vem suprir a sua necessidade. Alguém que vem fazer um milagre que você não espera. Talvez você esteja esperando, mendigando uma situação, resolver o seu problema diário. Ele vai te dar uma visão nova. Ele vai te dar uma vida nova. Eu estou profetizando que um milagre novo, que ele não esperava, vai acontecer na vida dele. É isto que a Bíblia está dizendo. Aí ele pensa que é um rico que vai lhe dar uma oferta, um dinheiro. Tem um irmão aqui que vai ser arrebatado. Deus vai falar com ele neste sonho aqui, nesta manhã. Estava sonhando ali. Trabalha muito, né? Muito bem. E ele perguntou: o que está acontecendo? Ele disse: este barulho não é um rico. Já ouviu falar em Jesus de Nazaré? Alguém aqui já ouviu falar em Jesus de Nazaré? Hein? Você já ouviu falar em Jesus de Nazaré? Ele está vindo na tua direção nesta manhã. O que você... Gente, coisa dura é falar com gente que não crê, mas coisa boa é falar com gente que crê. Ora, se a ciência diz que a sua expressão corporal mostra o que está dentro de você, se você está morto, não reage, você está dizendo exatamente o que você é. Mas eu quero dizer aqui que ele está vindo na tua direção. Jesus de Nazaré está vindo na tua direção. Você talvez estava esperando uma coisinha só para a sua sobrevivência, e ele quer fazer um milagre extraordinário acontecer. Quando ele ouviu falar que quem estava vindo era Jesus de Nazaré, a situação mudou. Ele não queria dizer: me dá uma esmolinha. Ele abriu a boca e começou a gritar: Jesus, tenha misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Jesus. Não é para você que eu estou falando aqui. Talvez alguém esteja pronto para abrir a boca e entender que não é hora de migalha, que ele não quer te dar uma esmola, mas ele quer fazer um milagre.
mas você vai ter que gritar. Eu só queria perguntar se tem alguém aí com vontade de ver um milagre na sua vida. Aleluia! Se você não quer, eu vou gritar: Jesus, tenha misericórdia do César aqui nesta manhã. Tem misericórdia do César, Jesus. Jesus, tem misericórdia do César. Aleluia. E não adianta mandar parar não, porque quanto mais diziam, cala, ele dizia: ei, quem está precisando do milagre sou eu. Se você não está, fica com a boca fechada, mas eu vou clamar até que ele ouça a minha fé. Aleluia. Oh Jesus, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ouça aqui o clamor da alma que grita nesta manhã: tenha misericórdia de mim. Glórias ao Senhor. Aleluia. Por aquele momento, Bartimeu não esperava. E talvez você veio aqui e também não esperava que este momento era teu, particularmente teu, que esta escola era particularmente tua, e que ele ia parar diante de você nesta manhã. Aleluia. A conversa da agora para frente é simples. A conversa da agora para frente é simples. Você conseguiu fazer Jesus parar. Ele não vai passar sem primeiro conversar com você. Ele não vai passar sem te ouvir. Falei com alguém aqui nesta manhã? Primeiro, ele saiu de casa pensando em resolver um probleminha. Segundo, ele pensou numa grande ajuda de um milionário. Terceiro, ele não sabia que a poucos metros dele, caminhando na direção dele, estava o anjo do Senhor. O príncipe dos exércitos do Senhor, aquele que destronou Satanás do céu. E agora, ele gritou. E quando ele gritou, Jesus parou. E quando parou, você está pensando no Bartimeu? Eu estou pensando em mim. E quando ele parou, ele perguntou: o que você quer que eu te faça? É com você agora. É com você agora. Ele não contou história, não. Ele não ficou arrodeando o toco, não. Ele foi direto ao ponto, ele foi direto no assunto. Ele disse: eu quero ver, e eu quero ver, e eu quero ver. Ele foi direto. O que é que você quer? Você talvez não seja cego, você talvez esteja com outro problema. Diga aí: eu quero o fim desta situação. Eu quero a solução deste caso. Eu quero que o Senhor intervenha. Eu quero um milagre. Eu não sei se eu estou falando com alguém aqui. Eu não sei se alguém está ouvindo a voz de Deus aqui nesta manhã.
Há alguém aqui para dizer: eu quero que as portas se abram, eu quero ver os demônios fugir, eu quero ver isto cair aos meus pés, eu quero ter uma vitória sobre este assunto, eu quero a solução deste problema. Irmão, irmã, nós não viemos aqui passear. Talvez você chegou atrasado, como Bartimeu chegou atrasado, mas Jesus não chega atrasado, não. Talvez você esteja dizendo: eu quero a conversão do meu filho, do meu marido, dos meus parentes, eu quero a solução desse problema, eu quero as coisas resolvidas. O que você quer aqui nesta manhã? Eu estou apenas repetindo as palavras de Jesus. E o Bartimeu disse: que eu veja. O que você acha que Deus vai responder por esta circunstância? Hein? Ele disse exatamente para Bartimeu: então veja. Sabe o que ele vai dizer para você? Então está acabado esta situação. Hoje é a tua manhã de vitória. Eu não queria dizer esta palavra, mas hoje é o dia do ponto final. É o dia que o problema, que a doença, que a miséria, que a tristeza, que isto que vem te abatendo, acabou na tua vida. Hoje é uma manhã de milagres. Tem alguém aí para dizer: livre estou? Bartimeu não era mais cego, você não é mais oprimido, você não é mais problemático, você não é mais doente, você não é mais sofredor, você é um vitorioso, porque você encontrou Jesus de Nazaré. Alguém para glorificar a Jesus aqui nesta manhã? Aleluia! 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 Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Senhor, eu sei que tu estás aqui. E tu sabes que nenhuma destas palavras foram premeditadas. Elas simplesmente estão fluindo aqui, passando pelos meus lábios, mas vindo do teu coração. E eu sei que antes que este ano termine, muitos milagres estarão plausível, palpável, visível na vida de pessoas. Aleluia! Eles não vieram colher uma necessidade apenas momentânea. Eles vieram para uma nova etapa na vida. Eu estou aqui, Senhor, e eu sou parte desta igreja, e eu oro que o Senhor não passe de mim também. Aleluia! Que o Senhor atenda o clamor da minha alma e da alma de todos estes irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Que esta seja uma manhã memorável na vida desta igreja, destas pessoas da internet. Aleluia!
que fatos inéditos aconteçam na vida deles. Aleluia! Que portas se abram, que muralhas caiam, que terras se tornem produtivas, que o lugar se torne agradável, que o anjo do Senhor vá à nossa frente. Glória a Deus, e que o milagre nos acompanhe de volta para casa agora. É assim, Pai, que a tua palavra me faz ser entusiasmado. Eu não vim aqui pregar uma filosofia morta, mas vim falar de um Deus vivo, que marca encontro com a gente sem que a gente perceba, e faz milagres acontecer, quando a gente está apenas disposto a gritar: tem misericórdia de mim, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. O irmão Pedro Ferreira agradece por uma porta de emprego. Irmão Pedro e irmã Daniele agradece por mais um ano de vida do seu filho Gabriel. Louvado seja Deus. Oração em favor da irmã Lourdinha. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida dela. Marli Vaz fez a cirurgia, mas não está bem. Que Deus tenha misericórdia da nossa irmã. Oração por Fernando Pereira. Oração por Tainá, que está tentando engravidar e não consegue. Abra, Senhor, o ventre desta irmã. Irmã Vânia agradece por mais um ano de vida do seu esposo, irmão Dimas. Que Deus abençoe, irmão Dimas. E eu termino aqui dizendo: Deus abençoe a todos aqueles que creem. Shalom. Prepare-se. Prepare-se. Esteja com o grito na garganta. Os milagres estão acontecendo.